capítulo e depois eu vou para o capítulo 2. Prestem atenção. Diz assim, Abacuque, capítulo 1, do 1 ao 5, nós vamos ler. O peso que viu o profeta Abacuque, coloca aí na tela, Abacuque, capítulo 1, do 1 ao 5. O peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor? Na versão Ara, tá? Almeida. O peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei violência, e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há tanto que suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Capítulo 2, do 1 ao 4. Sobre minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão, lê comigo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Glória a Deus, isso. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tremendo, hein? Você vai entender o que eu vou falar aqui essa noite? A gente volta no ano 612 a.C., onde Abacuque se transformou em profeta, levantado pelo Senhor. É o ano 612, por aí. Ele foi levantado como profeta. Esse livro foi escrito nessa data. Abacuque, ele estava vivendo muitos questionamentos internos. Ele estava em agonia. Ele estava angustiado pelo que ele via em Judá. Ele via o pecado descoberto. Ele via a iniquidade crescendo. Ele via idolatria. Ele via prostituição. Por onde ele passava, tudo era ruim. Tudo estava imperando ali. E isso estava mexendo com Abacuque. Por onde ele ia, nas vielas, nas ruas de Judá, ele questionava: por que os ímpios não são castigados? Por que o Senhor ainda não colocou a mão sobre eles? E porque o justo está passando por um processo. Abacuque se questionava isso, e botou esse questionamento perante ao Senhor. E como ele iria entender um Deus que parecia indiferente, enquanto o mal não recebia punição? O mal só crescia em Judá. E ele fez essa oração, como nós lemos aí, logo no segundo versículo: clamarei eu e tu não escutarás. Até quando, Senhor, clamarei e tu não escutarás? Até quando? Abacuque questionava a Deus pelo que as coisas que estavam acontecendo. Parecia que Deus não estava vendo as coisas na concepção dele. E ele falou: até quando eu clamarei e tu não escutas? Até quando? Alguém já passou por isso? Você clamar, e parece que você está vivendo esse versículo: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não escutarás? Parece que, caramba, Deus está escutando, você
Você está vendo a injustiça, você está vendo as coisas acontecendo, claramente reprovadas pela Bíblia, e você clama e nada. Não. Quem está me entendendo? Havia dentro de Abacuque um questionamento por isso, quando ele andava por Judá. Tem horas que é assim na nossa vida, tem hora que a gente caminha, a gente ama, ora, a gente clama a Deus. Aí a gente está do lado, a gente vê o ímpio, aquele que não serve a Deus, aquele que não teme a Deus, aquele que só anda em pecado, prosperando, avançando, e você se separando, e você sacrificando, e você se entregando a Deus, e você vivendo uma vida justa, caminhando com o Senhor, e a gente quer resposta. E sabe o que nós temos? Silêncio. Caraca. Quem já passou por isso? E caramba, a igreja toda. A gente fala até quando? Meu Deus, ora. E o ímpio prosperando, faz o que quer, e as coisas acontecendo, e ele todo errado, e você todo... Caramba, até quando, Senhor, clamarei e tu não escutarás? Até quando? Mas entendo que as respostas de Deus são diferentes das respostas que nós damos. O tempo de Deus é diferente. Amado, há respostas que não vêm imediatas do céu. Deus tem o seu momento perfeito. O prazo pode até ser longo, mas as respostas de Deus são perfeitas. Amém ou não amém? Deus tem o seu tempo certo, o seu momento certo, o seu prazo certo. O grande problema é que quando a resposta não vem, a gente fica angustiado porque nós criamos tempos e prazos para Deus e a gente quer resposta naquele momento. Aí acaba, nós nos decepcionamos porque a resposta não vem. Aí abate a fé e a gente fica desanimado. E muitos até saem da presença, começam. Sabe por quê? Porque você criou um tempo e o teu prazo. O prazo de Deus é diferente do teu prazo e do meu prazo. Mas pode ter certeza, a resposta de Deus é perfeita no tempo certo. Escreve isso como diz o versículo aí, do capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é para um tempo determinado, não mentirá. Prepara para isso. Deus tem um momento certo. Entenda isso, eu queria hoje falar isso para você. Faça como Abacuque. Olha que a Bíblia fala: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei. Logo no primeiro versículo do capítulo 2, faça como Abacuque. Coloque as suas causas, as suas angústias, os seus questionamentos na presença de Deus. Pode colocar, Deus gosta, mas esteja como torre de vigia, como sentinela, como vigia, ligado no céu, ligado na resposta que Deus vai dar. Deus não perde tempo com pessoa desligada. Esteja posicionado no momento que Deus vai falar. Amado, a resposta para Abacuque só veio quando ele se posicionou e quando ele falou: vigiarei e me posicionarei. Aí quando ele se posicionou, Deus falou: escreve a visão. Amado, o que eu quero falar para você, presta atenção, escuta isso. Esteja como torre de vigia, como sentinela, atento para aquilo que Deus vai falar para você. Deus não perde tempo com gente desligada, com gente dispersa, com gente que está na casa do Senhor, não sabe por que está, com gente que está totalmente fora, com a antena, está lá fora com a cabeça. Deus está falando para você essa noite: fica atento! Fica atento naquilo que Deus vai fazer com a tua vida, vai falar para você. Deus está procurando pessoas que estão ligadas, atentas, não pessoas desligadas. Entenda isso, que você está entendendo, dá glória a Deus. E o que eu quero falar para você é isso: Deus não desperdiça as respostas dele com pessoas desligadas, com pessoas dispersas, com pessoas que só questionam, que só criticam, então que fala para Deus, lança e anda de qualquer jeito. Amado, Deus não desperdiça. Porque a pessoa não está prestando atenção, a pessoa não vai dizer. Muita gente Deus já deu respostas às vezes, e a pessoa não está nem aí, passou o tempo da visão. Sabe por quê? Porque não estava prestando atenção.
Nós precisamos estar como sentinela, como torre de vigia, ali ligado no Senhor, ali ligado como um bom vigilante, como um bom soldado. A qualquer momento Deus vai falar, a qualquer momento Deus vai falar comigo, a qualquer momento você colocou questionamento, fica atento na voz do céu, que no momento certo vai chegar, Deus vai falar o teu coração, Deus vai falar pelo altar, Deus vai dar um sinal, mas se atenta. Seja um sentinela, um vigia. Tem gente que entra dentro da igreja, às vezes se dispersa com o outro que está conversando, o outro está falando coisa, o outro está criticando, o outro está murmurando, o outro está falando da vida dele lá fora, e o culto e a pregação. Deus só fala com pessoas ligadas, com pessoas, sabe, prestando atenção. Não, Deus não vai perder tempo com gente dispersa, com gente que não sabe nem estar fazendo na casa dele, com gente totalmente desligada com o céu. Abacuque, quando ele questionou a Deus, a Bíblia fala, me posicionarei e vigiarei. Quando ele vigiou, Deus mandou a resposta. Tem gente que quer resposta de Deus aqui, levanta a mão. Amado, fica tranquilo, fica na torre de vigia. Seja como um sentinela do Senhor. Sentinela, torre de vigia. Eu estou vigilante, eu estou prestando atenção que vai chegar o tempo que Deus vai falar comigo. Aleluia, vai me dar resposta não com o meu coração, vai gerar esperança, e aleluia, lá na frente eu verei a minha vitória. Eu vou ver. Presta atenção, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão muito dispersas, as pessoas estão descrentes, as pessoas estão totalmente voadas, avoadas. Bota as causas na presença de Deus e depois esquece. Deus fala primeiro muitas coisas às vezes, naquilo que Ele vai fazer no tempo certo. Sabe por quê, meu irmão? Muitas vezes, Deus, Ele quer dar resposta ao teu coração para gerar esperança na visão. Porque a resposta no coração gera fé. E quando você está ali esperando no Senhor, isso gera esperança, vai caminhando até a visão se cumprir na tua e na minha vida. Você vai ver, vai ver, vai vir e você verá. Você vai ver, você vai ver, você vai ver. Deus muitas vezes manda a resposta para isso, para gerar essa fé, para gerar esperança, para que haja tempo, para que se cumpra a visão que Ele deu para você. Por isso que Ele fala, no tempo determinado. Ele falou, sabe o que aconteceu com Abacuque? Gerou esperança dentro dele, vai acontecer. E ele ficou atento ao Senhor. Atento no sinal que Deus vai dar, atento naquilo que Deus vai responder. Amado, o que eu quero falar para você essa noite é isso: esteja como um sentinela na torre de vigia, presta atenção naquilo que você colocou perante a Deus. No tempo certo, no momento certo, a resposta virá e vai se cumprir, mas esteja alerta, não esteja desligado. Muita gente desligada, meu irmão. Tem gente que vem para a igreja e não sabe nem para que veio. Veio só para cumprir, bater um cartão. Mas coloca todas as questões perante a Deus e esquece. Muitas vezes as coisas até aconteceram, Deus já até realizou, a pessoa nem sabe. Você está me entendendo essa noite? Dá uma glória a Deus? Aleluia. O brado virá. A Bíblia fala aí no capítulo 2, versículo 3. A visão é para o tempo determinado. Até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque viverá e não tardará. Amado, o que você colocou perante a presença de Deus, se está conforme a Bíblia, vai vir um sinal do céu para você. Esteja atento ao que o Senhor vai fazer. Esteja atento nas coisas que acontecem. Esteja atento nas coisas que estão acontecendo no mundo. Esteja atento ao que está acontecendo dentro da tua casa, segundo a oração que você faz. Esteja atento. Nós temos que estar atentos. Deus está mobilizando tanta coisa, está se cumprindo tanta coisa. Quando a gente chega perto de um crente, ele não sabe, ele está rindo, não sabe nem o que está acontecendo, não está nem aí, meu irmão. A gente está aqui, meu amado, porque a gente está glorificando, exaltando o Senhor, porque a gente sabe o nosso destino. Mas o Senhor falou em Mateus 24, se a gente olhar a Bíblia toda, muitas coisas estão acontecendo. E tem muita gente dispersa, tem muita gente perdendo tempo.
Tem muita gente que Deus quer dar até a resposta, já tem, mas sabe que ele vai perder, que ele não está nem aí. Deus não perde tempo, não desperdiça. Entenda isso. A Bíblia fala bem claro que quando ele prestou atenção, ele se apresentou e vigiou. Então o Senhor me respondeu e disse: amado, entenda isso. Quando eu quero uma resposta de Deus, quando eu entro na casa dele, quando eu estou orando, eu fico ligado, é numa pregação, eu fico ligado no sinal que Deus me dá dentro do carro, eu fico ligado na Bíblia. Eu tenho que estar ligado no Senhor. A minha ligação tem que estar direto, não é só a oração que eu mandei, mas amado, ele fala através do Espírito Santo dentro de você, dentro de mim, em nome de Jesus, entenda isso. Se você não estiver ligado, passou. Se você não estiver ligado, a porta se fechou. Se você não estiver ligado, Deus fez e você perdeu, porque você não estava vigilante, você não estava vigiando. Muitas coisas acontecem na nossa vida até de forma errada, porque nós não estamos vigilantes, não estamos atentos. Deus muitas vezes dá sinais daquilo que está acontecendo, o que vai fazer. Deus dá sinais do que está certo e do que está errado, e a gente não presta atenção. Abacuque, ele questionava, estava vendo tudo errado. Na hora que ele se posicionou, Deus falou: escreve aí, eu vou te dizer o que vai acontecer. Não é de qualquer jeito. A gente tem que entender isso. Não é da forma como nós pensamos. Fica alerta naquilo que Deus vai fazer. Pode até tardar, mas virá e você verá em nome de Jesus. Eu creio nisso. Quem crê dá glória a Deus. Eu creio naquilo que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu creio naquilo que o Senhor vai fazer. De repente, eu creio mais no que o Senhor vai fazer na tua vida do que você mesmo. Sabe por quê? Porque tem gente que está dispersa. Tem gente que busca, fala com o Senhor, depois se esquece. Não. Deus não se esquece, meu amado. A Bíblia fala que pode até tardar. No tempo determinado, se você botou com fé, crendo, vai acontecer. E a gente tem que estar preparado para receber. O grande problema é isso. Se você estiver disperso, desligado, não como um sentinela, como na torre de vigia, como um vigia, um homem de Deus prestando atenção, atento nas coisas do céu, pode até acontecer o que eu coloquei aqui. A questão é se você está pronto para escutar e pronto para ver. Você vai dar o brado de vitória, Deus quer que você dê. Mas será que você está pronto para receber a resposta de Deus e pronto para ver o que Ele está fazendo? Segunda, dispersão. Segunda, está desligado. Eu estou desligadão. Aí, minha cabeça está... Será que o que você colocou perante a Deus, você está preparado para receber a resposta dele? Você está preparado? Você está preparado para ver o que Ele vai fazer? A gente tem que estar preparado. Aí você vai falar: pastor, mas como é que se prepara? Esteja atento, esteja vigilante, esteja separado, esteja buscando a presença do Espírito Santo, esteja lendo a Bíblia, jejue, esteja mais sensível ao mundo espiritual, esteja, pedindo a Deus discernimento daquilo que Ele vai falar para você. Não vem de qualquer jeito não, meu irmão. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. Não vem de qualquer jeito não. Não vem de qualquer jeito não, sabe por quê? Porque você custou um alto preço. Deus, quando criou e separou você, não foi de qualquer jeito. Ele deu o que Ele tinha de melhor. E a gente não pode levar as coisas do céu assim não. A gente não pode. Abacuque, ele questionou: até quando, Deus? Até quando? Sabe o que estava faltando para Abacuque? Abacuque, se você ler o capítulo 1, ele só estava falando com Deus. Até quando? Oh, Deus, não me escuta. Até quando? Aí a Bíblia fala, quando ele se posicionou, ele vigiou, as coisas aconteceram. De repente estava disperso, só reclamava, só murmurava, só via o erro, mas não estava ligado. Tem que estar ligado. Fala para o teu irmão aí do lado: tem que estar ligado, porque na hora que o Senhor falar, você tem que estar ligado. Tem que estar ligado, meu irmão, com as coisas do alto. Em nome de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, dá glória a Deus. Esteja na torre de vigília. Eu botei aqui. Nós temos que estar na torre. Estamos vivendo um tempo muito ruim.
A Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado para não cair. A Bíblia fala que a gente tem que tomar cuidado para a gente não se desviar do caminho. Amado, se não tomar cuidado, você como eu conheceu muita gente crente que não estava ligado, estava disperso. Muita gente crente que não estava na torre, posicionado. Essa é a palavra. Esteja posicionado na torre. Esteja posicionado como um sentinela, como um vigia. Esteja posicionado nas coisas do céu. Amado, Deus só dá resposta para uma direção para aquele que está posicionado. Ah, você quer bênção, você quer resposta, você quer porta aberta. Você está posicionado. A Bíblia fala que Abacuque se posicionou e ele recebeu. Muito crente que fala, pede, mas não está posicionado. Parece que a Bíblia não existe para ele. Ele fala que é, mas ele não vive o que está aqui. Amado, esteja posicionado, vigilante, atento, como um sentinela na torre. Aí Deus vai e faz na tua vida o que Ele prometeu. Olha aí, quem está recebendo, dá um glória a Deus. Eu estou recebendo também daqui, meu amado. Foi o que o Senhor falou para mim. Aleluia. Olha só que coisa tremenda. Porque a visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará, né? E quando a gente vai lendo aqui, o Senhor fala em algumas passagens sobre visão. A definição de visão. Eu fui ver o que né? Deus vai dando a visão, vai mostrando para Abacuque o que vai acontecer. Visão, sabe o que é visão? Na parte literal, um dos sentidos mais importantes que permite perceber o mundo através da luz. Ou seja, você percebe as coisas através da luz, através da visão. O processo se inicia na captação da luz refletida pelos objetos que entra no olho, passando pela córnea e pela pupila. Ou seja, a luz bate, o reflexo da luz no objeto entra através da córnea, entra através da pupila. Depois que essa imagem, né, a luz vem para os teus olhos, começa o cristalino a colocar foco. Ele coloca a imagem nítida. Aí depois da imagem nítida feita pelo cristalino, olha que coisa tremenda. A imagem vai para a retina e ela se transforma em sinais elétricos que chegam até o céu, até o cérebro. Aí essa imagem nítida que deu foco cristalino vai para a retina, que é o fundo do olho. Aí se torna em sinais elétricos e chega até o cérebro para compreensão e interpretação. Ou seja, passa-se na captação da luz, depois passa pelo foco, dali se transforma em sinais. Sabe o que eu queria falar para você sobre isso, espiritualmente falando, trazendo para a gente aqui luz, foco e sinal. O restante é tudo, são as partes dos olhos. Captação da luz, pupila, foco através do cristalino para a imagem se tornar nítida. Dali passa para a retina em sinais elétricos, chega até o cérebro e você entendeu a visão. A Bíblia fala uma coisa tremenda. Presta atenção no que é luz. A Bíblia denomina 3 coisas como luz. Primeira luz, o próprio Deus. A Bíblia fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8,12 diz isso. Ele é a luz do mundo, quem segue ele terá a luz da vida. A Bíblia fala também que luz aponta para a palavra. Salmo 119, versículo 15 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia, amado, capta a luz, capta a luz. Capta a luz. Agora, juntando Jesus com a palavra, a Bíblia fala que você é luz. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, versículo 8, diz, porque eres trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Deus está falando para você, você é luz, porque aleluia, a palavra e a presença de Jesus entrou em você, meu irmão. Glória a Deus. Dali que você pegou Jesus, entendeu a palavra e você se transformou em luz, você entendeu, agora vai para o foco. A Bíblia fala, Filipenses capítulo 3, versículo 13,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante estão, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Amado, o meu foco é Jesus Cristo. O que passou, passou. Eu recebi da luz, eu recebi do céu, eu me transformei também aos olhos do Senhor em luz. Agora o meu foco é Jesus, meu foco é caminhar na direção, aleluia, da presença de Deus. O teu foco tem que ser esse. Você vai entender porque eu estou falando isso. E por último, a Bíblia fala em sinais. Sinais. A Bíblia fala o seguinte sobre sinal. E esses sinais, a Bíblia fala em Marcos capítulo 16, versículo 17. E esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia, aleluia. Você pode dar aleluia, meu irmão. O que eu quero falar para você, existe uma visão, enquanto você está buscando o teu questionamento, enquanto Deus está preparando uma resposta para você, em algo pessoal, existe uma visão dada igual para todos os filhos, uma visão do céu. Seja luz, tenha foco, pregue o evangelho, cure enfermo, expulse demônios, anuncie Jesus ao mundo. É isso que nós temos que fazer, é essa visão que nós temos que caminhar e perseverar. Aleluia. É essa visão. Enquanto não vem a resposta, existe uma visão para você e para mim, a visão do céu. Jesus está comigo, eu tenho a palavra, eu sou luz, eu tenho uma direção. E Jesus está falando, eu sou contigo, por você eu prego, por você expulso demônios, você vai falar em novas línguas, você está guardado por mim. Aleluia. Essa visão é dada para todos os filhos. Não perca essa visão. Não perca a luz. Não perca o foco. Não perca o sinal do céu. O Senhor está falando para você essa noite. O meu sinal seguirão os que creem. Eu estou com vocês. Aleluia. Jesus é com você. Ah, pastor, mas a resposta não veio. Ah, pastor, eu coloquei perante o Senhor, ainda não veio. Mas o Senhor está te falando. Eu sou com você. Eu vou usar você. Eu vou guardar você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que nós muitas vezes não vem a resposta que eu quero, mas eu não posso perder a visão principal. Eu sou cristão, eu sou crente, eu estou posicionado, eu sou luz do mundo como o Senhor me colocou. Eu tenho um foco que é a direção em Jesus Cristo, e eu tenho muita coisa para fazer. E Jesus prometeu, eu sou contigo. Ele fala que por onde quer que eu andar, eu expulsaria demônios, eu curaria enfermos, falaria novas línguas. Se eu beber alguma coisa, vocês, Deus está guardando. E ele fala, por onde quer que andares, eu estou lá. Aleluia. Quanta gente que, devido a um questionamento, devido a um pedido, devido a uma visão que teve, devido a não entender, sai da presença, perde o foco, perde a luz e abandona os sinais. Acontece? Pastor, acontece. Jesus está falando para você, permanece na visão, seja fiel, esteja atento, esteja posicionado, esteja ligado com as coisas do céu. Eu sei que você colocou perante a mim um questionamento, um pedido. No momento certo virá, não tardará. Em nome de Jesus, ao tempo determinado vai chegar, meu irmão. Eu creio nisso. Quem crê, dá glória a Deus. Aleluia, eu creio nisso. A Bíblia fala bem claro isso. Porque a visão é para um tempo determinado, e até o fim falará. Não mentirá, e se tardar, espera. Espera, meu irmão. Tem gente que não espera o tempo de Deus. Tem gente que, amado, sai da presença, e é porque Deus não me respondeu, eu queria assim, não veio no tempo. Amado, tem uma visão. Enquanto não chega o que você colocou, amado, anda na visão do céu. Anda na visão do céu. Seja luz. Tenha luz dentro de você. Não muda o teu foco. E o sinal, Jesus está contigo. A obra continua.
Tem que continuar pregando, tem que continuar falando, tem que continuar vivendo. E aí ele fala: eu sou contigo por onde quer que andares. Aleluia, quem toma posse disso, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala aí no versículo 4 do capítulo 2, fala bem claro: eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Amado, tenha fé. Como eu falei, a resposta de Deus dá esperança para a visão. Então nós temos que estar como Abacuque, posicionados, vigilantes, como sentinela na torre de vigília. Como o texto fala: vigiarei e me posicionarei. Quando ele fez isso, Deus falou: escreve a visão. Veio o que Deus ia fazer. E a Bíblia fala uma coisa tremenda: realmente veio. E eu vou fechar aqui: realmente veio. A visão veio. Em 588, o pedido dele, porque o povo estava pecando, porque tanta coisa estava acontecendo e não vinha a resposta do céu. O povo foi levado cativo. O povo de Judá foi levado cativo em 588. O preço do pecado chegou. A oração de Abacuque foi atendida. Mas presta atenção, antes disso, Deus já tinha falado com Abacuque. Antes disso, o Abacuque viu e viveu dentro de Judá. A colheita não foi a mesma coisa. Houve seca, não tinha mais frutos, havia morte de animais. Deus estava dando o sinal do pecado e do pedido da oração de Abacuque. Se você ler o capítulo 3 e 4, está escrito a oração de Abacuque. Amado, presta atenção, ele estava vivendo a oração que ele falou. Deus, porque algo não acontece. A gente entende, os babilônicos, se você ler todo o livro de Abacuque, levou o povo, mas Deus falou que também tocaria nos babilônios. Mas uma coisa que eu quero falar para você: Deus já estava falando com Abacuque, porque ele começou a ver uma seca, ele começou a ver que os víveres não estavam, a colheita já não estava vindo, ele começou a ver os animais mortos, as coisas acontecendo, e mais interessante, devido à resposta que Deus deu para ele, depois veio o cativeiro. Sabe o que ele fez? Ele fez uma linda oração, se não a oração, uma das mais bonitas da Bíblia. Eu quero orar com você, levanta a sua mão. A Bíblia fala que quando ele recebeu a resposta, ele fala: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas das manhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Aleluia! Você pode dar glória a Deus por isso? Não sei como você está vivendo, não sei o momento que você está vivendo, a dificuldade. Amado, o que eu quero falar para você é o seguinte: Abacuque recebeu a resposta e o pedido que ele fez, independente se ele estava vivendo o momento junto com o povo, as dificuldades. A Bíblia fala que ele se alegrou. Sabe por quê? Porque o pedido dele veio resposta. Independente da forma como o Senhor venha responder, a Bíblia fala que ele exultaria, se alegraria no Deus da salvação, porque ele viveu a resposta, o pedido que ele fez, meu irmão. Você está me entendendo? Dá glória a Deus por isso? Independente se os currais, independente se a colheita não vai vir, independente se a porta está fechada, independente do momento que você está vivendo, independente da oração que você fez, que muitas vezes a gente passa pelo processo junto. O que eu quero falar para você é o seguinte: se você é um separado de Deus como Abacuque, Deus vai responder no tempo certo, aleluia, a oração que você fez e o pedido que você fez. Por enquanto, continua com a visão do céu dentro do teu coração. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Sobe aqui, ministério. Não sei o que você está passando. Eu sei que Abacuque, ele fez uma oração, e ele se alegrou no que indiretamente estava acontecendo, porque foi uma oração de resposta ao pecado do povo. E muitas vezes a gente faz essa oração e falamos, pregamos em situações que nós vivemos difíceis, mas a gente esquece que Abacuque tinha feito um pedido para Deus.
Eu estou clamando, Deus, um povo pecador, iníquo, olha aí. Sabe o que aconteceu? Deus deu a resposta. Ele viveu a resposta também, ele passou a dificuldade. A diferença é que isso aumentou a fé dele. Eu me alegrarei no Deus. O Senhor me respondeu, Ele está vivo, Ele existe. Eu posso passar até momento difícil, mas o Senhor existe, Ele está vivo. É isso que eu quero falar para você. Não sei o seu momento, não sei a dificuldade que você está passando, não sei a oração que você está fazendo, e nem se você, para vir essa resposta, de repente dentro da sua família, você vai viver o processo junto. Mas eu sei sim, que a oração do justo é sempre respondida. Em nome de Jesus. A oração do justo é respondida pelo Senhor. Fiquem de pé nesse momento. Em nome de Jesus.